Olá pessoal, hoje vamos dando continuidade aqui às nossas aulas sobre termoquímica, né? Vamos para a segunda aula, onde trataremos de calor específico, ok? Calor específico é uma propriedade que a matéria possui. O que seria então o calor específico? Bom, vamos pensar em termos de materiais distintos. Então, por exemplo, aqui um material como um copo contendo água, ok? Muito bem. Esse copo, ele tem um material aí, né, H2O. Vamos imaginar que eu tenha 1000 gramas de água, né, 1 quilo, e ela está a 14 graus, eu quero aquecer para 15. Então eu quero aumentar 1 grau. Eu vou gastar uma determinada quantidade de calorias para isso, certo? Muito bem. Se o material for outro, por exemplo, areia, será que eu gasto a mesma quantidade de calorias para fazer esse aquecimento? Quer dizer, vou aquecer 1 quilo de água, eu gasto a mesma quantidade de calorias se eu for aquecer 1 quilo de areia, ou, por exemplo, 1 quilo de ouro? Isso que intrigava alguns pesquisadores, né? Eles ficavam se perguntando, os corpos diferentes, eles se aquecem da mesma forma? Então, se eu tenho numa mesma temperatura, tenho corpos diferentes, então eles possuem a mesma quantidade de calor? Se aquecermos esses corpos numa mesma massa desses corpos por um mesmo intervalo de tempo, com uma mesma quantidade de aquecimento, né, de desprendimento de calor, será que eles estarão a uma mesma temperatura? Então foram perguntas que começaram a serem executadas, serem feitas, né? E essas perguntas que intrigavam e que deram origem o que hoje nós entendemos como sendo o conceito de calor específico. Ok? Então, e é isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar de calor específico. E o que vem a ser o calor específico? É essa capacidade calorífica que os corpos têm de se aquecer. Ou seja, é a quantidade de energia que eu preciso para aumentar 1 grau uma determinada massa, né? No caso do calor específico, o padrão é 1 grama. Então, para aumentar 1 grama, 1 grau, o que eu gasto de energia? Entendeu? Isso seria o calor específico. Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho diferentes materiais aqui, ó, água, álcool. Observe gelo, né, que está em outro estado físico. É água, mas está em outro estado físico. Ar, alumínio, areia, vidro, ferro, aço, cobre, ouro. Olha como eles possuem calores específicos diferentes. Eu coloquei aqui em ordem, né, do maior calor específico para o menor calor específico. Então a água tem calor específico 1, quer dizer, para aumentar 1 grau, 1 grama, eu gasto 1 caloria quando a substância é água. Mas se for álcool, eu já vou gastar apenas 0,6. O calor específico do álcool é diferente do da água. Entendeu? Então, vamos imaginar água e areia. Se os dois estão a uma mesma quantidade, uma mesma massa, o que eu gasto para aquecer a água é 5 vezes mais o que eu gastaria para aquecer a areia. Quer dizer, a areia precisa só de 0,2 calorias para aumentar 1 grau. A água precisa de 1 caloria.
É por isso que existe uma diferença tão grande na temperatura da areia da praia com a água na praia, né? A areia da praia, ela aquece muito mais rápido do que a água. Ela aquece 5 vezes mais rápido. Ok? Então essas questões intrigavam muito os pesquisadores, né? Tem nós tivemos lá no século XVIII, né, Joseph Black, que foi médico, químico, físico, quer dizer, na época ele era tudo, né? Um escocês. Então ele foi um dos primeiros a perceber que os corpos, né, diferentes, de diferentes materiais, eles tinham capacidades diferentes de armazenar calor, né? Porque na época se acreditava que quando os corpos desses diferentes estavam à mesma temperatura, eles possuíam a mesma quantidade de calor. Mas o Black, ele observou que um bloco de ferro, né, ele parecia estar assim, um pouco mais quente que um bloco de madeira de mesmo tamanho, né, de mesma massa, de mesma espessura, tá? Então, foi isso que levou à ideia de calor específico, e aí outros conceitos vieram em seguida, né? Inclusive o próprio Black também começou a determinar outros conceitos, como o conceito de o calor de fusão, né? o calor de vaporização, né? A gente chama de calor latente, né? Que é a quantidade de energia necessária para fazer a mudança de estado sem que ocorra uma mudança na temperatura, né? Então, a mudança de estado, ela acontece sem variação de temperatura, né? Mas com um consumo de energia. Então, esse conceito de calor específico que faz com que a gente compreenda aquilo que se gasta em calorias para aquecer ou para resfriar um determinado corpo, né? Então, uma quantidade de calor que é cedida ou recebida por um determinado material vai depender, obviamente, de quanto de material que você tem, né? Qual que é a sua massa. Quanto mais material, mais calor você estaria envolvido, né? A que temperatura você quer elevar ou quer reduzir, né? Portanto, o que vai variar a temperatura, e do calor específico, né? Que é essa capacidade térmica que cada corpo tem. E o calor específico, ele é determinado experimentalmente, né? Então você faz lá o experimento para identificar o calor específico. Portanto, a fórmula para essa quantidade de calor recebida ou cedida seria massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tá? Então, o Q, que é o calor que você quer calcular, é igual a mc ΔT. Ok? M é a massa que você vai aquecer, C é o calor específico do material, ΔT a variação da temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho 2 kg de água, a água tem calor específico 1, nós vimos agora ali na tabela. E eu quero que a água seja aquecida de 20 para 38 graus. Qual que vai ser a quantidade que eu vou gastar para fazer isso? Vamos resolver. Lembrando, Q é mc ΔT. E M quer dizer a massa da água, nesse caso 2 kg ou 2.000 gramas. C é o calor específico da água, que nós já vimos que é 1 caloria para cada grama graus Celsius. E ΔT é o que varia. De 20 para 38 são 18 graus que variou. Então eu tenho variação aqui de 18 graus. Então se eu aplicar aí a fórmula, vai ser 2.000 vezes 1 vezes 18, né? O que vai dar aí 2.000 vezes 18, 36.000. Ou,
né? 36 mil calorias ou 36 quilocalorias, né? Quilocal. Então, é assim que se calcula qual a quantidade de calor envolvido no processo, tanto para liberar quanto para absorver, né? Energia no processo. Ok? Muito bem. Com isso, nós poderemos então responder aquelas perguntas, né? A pergunta inicial seria 1000 gramas de água, 1000 gramas de areia, 1000 gramas de ouro. Saí de 14 para 15. O que eu gasto de calorias? Então, no caso, voltando lá para a tabela, eu tenho na tabela a água, a areia e o ouro. A água, o calor específico é 1. Portanto, 1 vezes 1000 vezes 1, que a variação da temperatura é 14 para 15, então vai variar 1 grau. Então eu vou gastar 1000 calorias para aquecer a água de 14 para 15 graus. Agora, a areia é 0,2 o calor específico. Portanto, eu gasto só 200 calorias, porque é 1000 vezes 0,2 vezes 1. Então eu só vou gastar 200 calorias. E no caso do ouro, para aumentar 1 grau de ouro, 1000 gramas de ouro, eu vou gastar 30. Olha só como que o calor específico do ouro é baixíssimo, é fácil de aquecer. Então seria 30 a quantidade de calorias necessária para elevar de 14 para 15 graus o 1000 gramas de ouro. Ok? E aquelas outras duas perguntas que nós tínhamos colocado, né? Corpos de diferentes materiais, a mesma temperatura tem a mesma quantidade de calor? Se aquecermos massas iguais, substâncias diferentes, por um mesmo intervalo de tempo, ao final todas estarão à mesma temperatura? Bom, como o calor específico é algo específico de cada material, não é a resposta de todas essas perguntas. Ok, pessoal? Muito bem. Então era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Uma aula rápida, mas bastante interessante para entendermos o conceito de calor específico. Ok? Muito bem. Até a próxima, então. Valeu.